Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver dois exemplos do uso de estruturas aninhadas if-else em Java. Nesse primeiro problema nós vamos fazer um programa que vai ler um número inteiro e vai apresentar uma mensagem dizendo que se esse número inteiro é positivo, se ele é negativo ou se ele é zero. Percebam então que nós temos três situações possíveis, três respostas diferentes que nós podemos dar ao usuário. Por isso que nós não conseguimos resolver com um único if-else, precisamos aninhar essas estruturas. Aqui nós temos a variável n declarada, que vai guardar o valor lido. Já temos a parte de entrada de dados pronta também, já solicitamos que o usuário digite o número, guardamos na variável n. E aqui embaixo nós temos a parte que faz tanto o processamento quanto a saída dos dados, porque aqui, quando a gente faz a comparação, nós já estamos mostrando a mensagem. A ideia qual é? Primeiro eu verifico se o nosso número é maior do que zero. Por que eu comecei pelo maior? Eu poderia começar aqui por qualquer uma das situações, não faz diferença. Eu verifico então se o número for maior que zero, eu já descarto a primeira possibilidade, ou seja, eu já resolvo este problema aqui. Se o número for maior que zero, eu já escrevo número positivo, problema resolvido. Automaticamente ele vai pular todo esse else aqui. Agora, por que nós precisamos da estrutura aninhada? Porque se o número não for maior do que zero, se ele não for maior que zero, ele vai entrar aqui nesse else. Mas eu ainda não sei o que dizer. Eu só sei que ele não é maior do que zero. Mas se ele não é maior do que zero, ele pode ser tanto zero quanto negativo. E por isso nós precisamos de um novo if aqui dentro. Percebam que toda essa estrutura if aqui, ó, das linhas 24 a 29, ela está dentro desse outro else aqui. Ó. Quando a gente marca as chaves, a gente vê. Tudo isso aqui só vai ser executado se o número não for maior que zero. E aí sim, se ele não for maior que zero, eu faço um novo teste. Se ele for menor que zero, eu escrevo o número é negativo. E aí aqui no último senão, eu não preciso perguntar se ele é zero. Eu não preciso testar se ele é zero, porque eu já fiz todos os outros testes. Se ele for maior, eu já escrevi que é positivo, já entrou aqui. Se ele for menor, eu já escrevo que é negativo, entra aqui e ele automaticamente pula o else. Então, se ele chegou nesse else é porque não é nem positivo nem negativo, o que me leva a concluir que esse número é zero. Vamos rodar aqui e fazer alguns testes? Digite um número. 8, número positivo. Vamos digitar agora menos 9, número negativo. E vamos digitar agora o 0, 0. E aí foi a mensagem que ele mostrou. Então, o nosso programa está correto. Para nós aprofundarmos um pouquinho mais, vamos ver um exemplo aqui mais elaborado. Faça um programa que leia o preço base de um produto e calcule o seu preço final, que é dado pelo preço base menos um desconto conforme a tabela abaixo. Nós temos uma tabela que nos diz que produtos que custam até R$ 99,99, eles têm um desconto de 2%. Produtos que custam de R$ 100 até R$ 199,99 têm um desconto de 5%. De 200 a R$ 499,99, 7%. E acima de 500 temos um desconto de 10%. Então, o nosso primeiro passo é fazer a leitura do preço do produto. E aí nós temos aqui as variáveis, uma para guardar o preço base, que nós vamos ler, outra para guardar o preço final, que nós vamos calcular. A entrada de dados, pedindo que o usuário digite o preço base, guardamos na variável preço base. E agora aqui no processamento é que entra efetivamente a parte dos cálculos que nós vamos fazer. Percebam que nós temos 4 categorias. Pelo que eu expliquei na aula teórica, alguns vídeos atrás para vocês, quantos ifs eu preciso fazer? É sempre a quantidade de categorias que eu tenho menos 1, porque a última categoria é tratada no if. Ou seja, como eu tenho 4 categorias, eu preciso fazer 3 ifs. Por qual das categorias eu devo começar? Quando nós temos valores que eles vão crescendo ou decrescendo nas categorias, eu posso começar tanto do menor para o maior, quanto do maior para o menor, não faz diferença. O que vocês não podem fazer é começar do meio.
querer tratar alguma categoria do meio primeiro. Dá para fazer isso? Dá, mas o código fica mais confuso e menos eficiente. Então, sempre comecem do menor para o maior ou do maior para o menor. Nesse caso, eu iniciei do menor. Ó. Se o preço for menor ou igual a R$ 99,99, isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos um desconto de 2%. E aqui nós temos a formulazinha que calcula o desconto. O nosso preço final vai ser o preço base do produto menos o preço base vezes 2 dividido por 100. Então, essa parte calcula o 2% e aqui eu faço o preço base menos o 2%. Agora, se o preço do meu produto não for menor que R$ 99,99, nem igual, né? Se for de 100 para cima, aí ele vai entrar aqui no else. Qual é o valor do desconto que eu devo dar para produtos acima de R$ 100 reais? Eu ainda não sei, porque depende, eu tenho mais categorias ali para cima. E aí nós vamos então, vamos voltar aqui um pouquinho, qual é a segunda categoria? A segunda categoria vai de 100 até R$ 199,99 e tem um desconto de 5%. É isso que nós vamos fazer aqui. Se o preço base for menor que R$ 199,99, então o preço final vai ser o preço base menos o desconto de 5%. Ah, por que eu estou vendo que ela é menor que 199? Por que eu não estou comparando se ela é maior do que 100? Porque a categoria diz que vai de 100 a 199,99. Porque nós já vimos em outro vídeo que se ela for menor que 100, ele já entrou aqui, ó. Ele já calculou o 2% e ele pula todo esse else. Então, se ele entrou nesse else, eu já tenho certeza que o produto custa mais do que 100. Aí eu só preciso verificar o limite superior do 199,99 e aplicar os 5%. Quando eu comentei com vocês que vocês devem fazer sempre do menor para o maior ou do maior para o menor e nunca do meio, é justamente para isso. Se a gente começa a fazer as categorias do meio, aí nós temos que ficar sempre comparando os dois limites, o que é desnecessário. Dando sequência, qual é a terceira categoria que nós temos? Produtos de 200 até 499,99 que tem um desconto de 7%. E aqui é um raciocínio análogo. Se ele chegou nesse segundo else, é porque o produto custa mais de 200. Menos de 100 já entrou aqui, de 100 a 199,99 entrou aqui, então se ele chegou no else, ele custa mais do que 200. Aí eu só preciso comparar o limite da última categoria, que é 499,99. Aí neste caso o preço final vai ser o preço base menos o desconto de 7%. E por fim, esse else, como eu já comentei também, não precisamos de mais um if. Nesse else, nós vamos fazer o cálculo aqui do desconto de 10%. O preço dele vai ser o preço base menos 10%, porque se ele atingiu esse else, automaticamente eu garanto que o custo do nosso produto vai ser maior do que R$ 500. E aí, fechando toda essa parte aqui dos ifs, todas essas comparações, a gente só precisa fazer a apresentação do preço final do produto, certo? Simplesmente mostramos aqui qual é o conteúdo da variável preço final. Vamos fazer alguns testes aqui para nós acompanharmos. Rodando o nosso programa, preço do produto. Vamos colocar aqui R$ 50. A gente sabe que R$ 50 vai cair na primeira categoria, desconto de 2%. 2% de 50 é 1, então tem que dar 49. R$ 49. Fechou. Agora vamos para a segunda categoria. Vamos colocar aqui um produto de R$ 100. Percebam que 100 já cai na segunda categoria, 5%. 5% de 100, 95 vai ser o preço do produto. Vamos para a terceira categoria. Vamos colocar aqui R$ 300, que é o preço do produto que vai cair na terceira categoria. Vai ter um desconto de 7%, 3 vezes 7, 21, então vamos ter aqui 279. 279 é o preço. Por enquanto, nosso programa está correto. E agora vamos fazer um produto mais caro aqui, acima de 500. Vou colocar R$ 600. 10% de 600 vai dar 60, então 540. 540, ou seja, a nossa estrutura aqui
de ifs de comparação, ela está fazendo o cálculo do nosso valor corretamente, que está sendo apresentado aqui embaixo. Por hoje é isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre outra estrutura de seleção, que é o comando switch case. Até mais!